Medo. Você se considera uma pessoa medrosa ou corajosa? O que você faz com o seu medo? Você avança apesar dele ou apenas cede ao medo? Fica nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito desse sentimento tão comum a todo ser humano, que é o medo. O medo ele é normal, né? E em até certa medida ele é até bom para nós, porque serve para nos proteger dos perigos. Mas ele se torna muito prejudicial quando ele acaba controlando a nossa vida. E você? Você é uma pessoa medrosa ou você avança apesar dos medos? Muitos dos nossos medos, eles nasceram na infância. Muitos dos nossos esquemas, crenças nasceram na infância e até hoje reverberam na nossa vida. Então, muitas vezes, aquela criança que foi muito protegida pelos pais, que não teve autonomia para fazer as coisas, ou sofreu alguma agressão, algum bullying na escola, e devido a isso ficou com medo de interagir com outras pessoas, medo de avançar na vida, isso na vida adulta acaba atrapalhando o seu desenvolvimento. Eu mesmo sou uma pessoa que me considero não tão corajosa, mas eu avanço apesar do medo. Uma das minhas conquistas é justamente estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. É um desafio que eu me propus a vencer apesar do medo. Não digo medo, mas não é algo natural para mim. Quando criança, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de estudar muito. Então, na escola eu me destacava por causa disso e a classe sempre queria que eu fosse a presidente da sala. Só que eu tinha esse entrave de me comunicar com as pessoas, Mas aí eu aceitava justamente para poder ver se eu destravava nesse sentido. E eu sempre me saí muito bem. Mas depois, com o decorrer da vida, você vai querendo evitar se expor. E uma vez uma amiga minha, ela falou assim: eu gosto de ser anônima. E eu peguei essa ideia dela para mim. Então eu evitava de tirar fotos, evitava de estar em vídeos, evitava de me expor. Eu acredito que eu peguei isso justamente para me proteger, né? Mas depois eu vi que a exposição é algo benéfico. Hoje a comunicação é essencial para qualquer tipo de trabalho. E eu pretendo evoluir nessa área justamente para me desenvolver profissionalmente. Mas e aí, o que fazer com o medo? O medo, ele pode nos paralisar. Mas, por exemplo, se você fizer uma técnica de respiração antes de iniciar algo que você vai fazer com medo, apesar do medo, isso pode ajudar você a acalmar o seu sistema nervoso. Vou te dar um exemplo aqui. Eu e meu marido, há algum tempo a gente tem carro. Mas aí, devido à distância que a gente agora mora num sítio, devido à distância da cidade, foi necessário comprar uma moto para economizar no combustível. Só que meu marido tirou a carteira, mas nunca tinha andado de moto. Então, eu fiquei com muito medo de andar com ele. E o local para onde a gente sempre passa é muito cheio de curvas. E as primeiras viagens que eu fui com ele, eu achei que eu ia morrer. Porque meu coração acelerava tanto, e o capacete fechado, minha respiração era tão ofegante que ficava embaçado o capacete, o visor do capacete. Então eu ia o caminho todinho orando: meu Deus do céu, me ajuda a chegar viva, me ajuda. Então o seu sistema manda um alerta: perigo, você vai morrer, vai acontecer algum acidente. Só que eu já estudei muito sobre isso, sobre catastrofização, e sei algumas técnicas que podem ajudar a diminuir esse nervosismo. Por exemplo, o que é que poderia acontecer nesse contexto? Poderia acontecer um acidente, mas e daí? Daí eu poderia ficar acamada, e daí?
se acontecesse algo mais grave, como a morte. Não teria mais o que fazer. Então, sempre que você tiver o medo, você tem que pensar em todas as possibilidades que poderiam acontecer, porque aí seu cérebro, sua mente vai ter um fim para aquele assunto. E aí você se acalma. Só que isso não é do dia para a noite. Você vai precisar se expor constantemente a isso que te causa medo, para que você realmente diminua. De tanto me expor, de tanto ir com ele no trajeto para os locais que a gente precisa ir, que agora eu vou de boa, porque o meu sistema entendeu que tem certa probabilidade sim de ter um acidente. Mas ele entendeu que a gente já repetiu várias vezes e que é seguro prosseguir. Então, se você tem medo, se exponha. Não existe pílula mágica para isso. Você vai ter que se expor. Então, se exponha, mesmo que seja gradativamente, mas se exponha ao seu medo. E assim, ele não vai desaparecer, mas você vai saber conviver de uma forma mais saudável com esse medo. Eu sou Juliane, psicoterapeuta, e aqui você sempre tem dicas de como ter uma qualidade de vida melhor. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreve e deixa o like para me ajudar aí no crescimento do canal. Tchau!